Bem, pessoal, a gente vai dar início à nossa aula de hoje e a gente vai estudar hoje sobre o movimento circular. Bem, se a forma da trajetória de um corpo é uma circunferência ou parte de uma, dizemos que esse corpo descreve um movimento circular. Então, para a gente entender quais são as composições desse movimento circular, a gente vai começar a nossa aula falando um pouco então o que é o deslocamento angular. Mas para isso a gente precisa entender o que é um movimento circular. Então a gente tem essa definição que eu acabei de passar para vocês, né? Que é o movimento circular, ele é representado por uma circunferência ou parte de uma. E aí a gente descreve esse movimento então como circular. Um exemplo de um movimento circular é uma roda gigante, como eu trouxe aqui para vocês. E a gente vai pegar o seguinte, vamos supor que uma das cabines se desloca entre os pontos A e B da trajetória circular de raio R. Então é como se eu tivesse uma cabine no ponto A e ela tivesse se deslocando até o ponto B, tá certo? Então olha só, no instante inicial aqui, T0, a cabine ela está aqui nesse ponto A e no instante T, que é o tempo final, ela está no instante B. Então aqui a gente tem uma variação de tempo nesse deslocamento. O deslocamento realizado pela cabine no intervalo de tempo ΔT, né, que é essa variação de tempo, ele pode ser descrito de duas formas. Por meio do comprimento ΔS, ou então do ângulo central ΔΦ. Né? O ΔS ele é o deslocamento escalar e o ΔΦ, que é esse ângulo central aqui, ele é o deslocamento angular. Então a gente já definiu aqui o que é o deslocamento angular. No caso do deslocamento escalar, é sempre útil lembrarmos do comprimento da circunferência. A cada volta, a cabine percorre uma distância que é proporcional ao raio de sua trajetória, que é dado pela seguinte expressão. Então, olha só, como que a gente calcula o ΔS, o deslocamento escalar, no caso de um movimento circular? A gente vai utilizar o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. Então, para a gente calcular o ΔS, a gente precisa, né, dessa expressão aqui, tá certo? Bem, outro ponto que é importante a gente dizer aqui, com relação a agora a gente vai começar a definir, né, o que vai ser o nosso deslocamento angular. As unidades de medidas mais utilizadas para ângulo, pessoal, é grau. A primeira delas é o grau. E dividindo o arco total de uma circunferência em 360 partes iguais, cada uma delas determina um ângulo central que é chamado de grau. Então aqui, o ângulo total de uma circunferência ele vale 360 graus. Então, 1 dividido por 360 partes representa 1 grau aqui dessa circunferência, tá certo? O outro ângulo, que é uma unidade de medida utilizada, é o radiano. Ele corresponde à medida do ângulo central, cujo o arco tem a mesma medida que o raio da circunferência. Então, olha só, o radiano, essa medida aqui, ela é a mesma do raio da circunferência, tá certo? Então, medido em radianos, o deslocamento angular se relaciona com o deslocamento escalar. Então, por isso que a gente definiu primeiro o que é o deslocamento escalar, né? Que é 2πr. Então, o deslocamento angular ele vai ser dado por essa expressão aqui. Ó. Então, o deslocamento angular, que é o ΔΦ,
é igual ao ΔS sobre o raio da circunferência, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente vai entender agora o que é a velocidade angular. Para o movimento circular, a gente viu que a gente vai estudar o deslocamento angular e que está relacionado com o deslocamento escalar, né? A gente viu que ΔΦ, que é o deslocamento angular, é igual ao deslocamento escalar dividido pelo raio. Então, para a gente entender agora um pouquinho da velocidade angular, a gente vai pegar, por exemplo, esse esquema ilustrativo aqui, que representa uma roda gigante em que temos 3 cabines dispostas sobre o mesmo segmento de reta nos pontos A, B e C. Então, olha só, eu tenho uma reta aqui do ponto O até esse ponto aqui, vamos supor que é o ponto C, que é onde está a minha cabine C, e a gente tem 3 cabines no mesmo segmento de reta. A roda, ao girar, fará a cabine A descrever um arco de circunferência menor do que a cabine B, que, por sua vez, vai descrever um arco de circunferência menor do que a cabine C. Tá certo? Então, quando o segmento de reta, né, de O até C, que é esse segmento aqui, da roda, sofre um deslocamento angular ao ΔΦ aqui, os pontos A, B e C descrevem seus respectivos arcos. Então, a gente vai ter um arco aqui, ó, A até A', B até B' e C até C', no mesmo intervalo de tempo ΔT. Então, olha só, quando essa reta aqui sofrer um deslocamento angular ΔΦ, os pontos, né, as cabines A, B e C, elas vão descrever seus respectivos arcos no mesmo intervalo de tempo. Então, o que é importante? O módulo da velocidade do ponto A é menor do que do B, que por sua vez é menor do que do C. Então, olha só, é o que eu acabei de falar. O módulo da velocidade desse vetor A vai ser menor do que o do B, menor do que o do C. Tanto que essas retas aqui, que representam os vetores das velocidades, em cada uma das cabines, elas estão de tamanhos diferentes, né? Sendo que o A é menor que o B, que é menor do C. E a gente viu que o tamanho do segmento de reta representa o módulo ou a magnitude do vetor. Então, a gente consegue ver exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Que o módulo da velocidade do ponto A vai ser menor do que o do B, que por sua vez vai ser menor do que o do C, tá certo? Entretanto, pessoal, nesse mesmo intervalo de tempo, os pontos A, B e C sofrem o mesmo deslocamento angular. A gente viu que o deslocamento angular aqui é o mesmo para as 3 cabines A, B e C. Por conta disso, a velocidade angular média, que é essa representada aqui pelo ômega m, definida pela razão entre o deslocamento angular ΔΦ e o intervalo de tempo ΔT, é a mesma para todos os pontos A, B, C. Então, olha só, aqui, pessoal, a gente vai ter a velocidade média angular, que é o ômega m, que vai ser a razão entre o deslocamento angular sobre o deslocamento, ou a variação de tempo. E a unidade de medida da velocidade média angular, ela vai ser radianos por segundo, tá certo? Então, por mais que aqui, vocês têm que entender o seguinte, eu estou trabalhando agora com velocidade média angular. E essa velocidade aqui de cima, ela é velocidade escalar, tá certo? Então, vocês têm que entender
essa diferença. A gente viu que aqui a velocidade escalar, elas vão ser diferentes nesses pontos, mas a velocidade média angular, ela vai ser a mesma, porque todos os três pontos aqui, eles vão sofrer o mesmo deslocamento angular, tá certo? No mesmo intervalo de tempo. Então, não só esses três pontos, mas qualquer ponto que está nesse segmento de reta aqui, né, exceto esse ponto inicial aqui, o ponto O, apresentam a mesma velocidade angular média, tá? Um exemplo que representa também é o que ocorre com os ponteiros de um relógio. O, o ponteiro de um relógio, né, ele representa um movimento circular em que a gente tem a velocidade média angular igual, tá certo? Então, pessoal, agora a gente vai entender a relação entre as grandezas angulares e lineares. Considere um ponto descrevendo movimento circular com velocidade v e velocidade angular ômega. Então, olha só, quando eu falo linear, é a mesma coisa do que escalar, tá certo? Quando eu falo uma velocidade escalar, quer dizer que eu estou falando desse v aqui, com relação a uma grandeza linear. E aqui, no caso, o ômega, ele representa uma grandeza angular, tá certo? Então, a gente sabe que a velocidade escalar é ΔS sobre ΔT, e a gente sabe que o ômega é ΔΦ sobre ΔT, tá certo? Então, olha só, a gente definiu no início da aula que o deslocamento angular é igual ao deslocamento escalar dividido por raio. Então, o que eu fiz? Eu só peguei o raio que fica aqui no denominador e multipliquei cruzado para me isolar o ΔS, que é o meu deslocamento escalar. Então, se eu pegar essa expressão aqui e a equação 1, eu vou substituir o meu ΔS aqui, ó, dessa expressão, por esse termo aqui. Então, eu peguei R vezes ΔΦ dividido por ΔT, tá certo? Eu peguei essa equação, peguei essa informação e substituí nela. Exatamente isso que eu fiz. Então, se eu substituir essa informação aqui de 2, né, dessa equação 2, na equação 1, eu vou obter essa expressão aqui, ó. ΔΦ é igual a ômega vezes ΔT, tá certo? Então, a velocidade aqui vai ser igual ao raio vezes o ΔΦ dividido por ΔT. Então, eu só peguei essa expressão que eu achei aqui, reescrevi ela. O que eu fiz aqui em cima, pessoal? Deixa eu explicar melhor para vocês. Eu peguei essa expressão aqui e isolei o ΔΦ. Então, olha só, eu multipliquei cruzado. ΔΦ, ômega vezes ΔT. Eu só reescrevi. Por quê? Nessa expressão aqui de baixo, eu quero substituir exatamente esses dois termos aqui. Então, eu vou pegar esse termo aqui, substituindo o ΔΦ aqui embaixo. Então, ficou R vezes ômega vezes ΔT dividido por ΔT. Corta esse termo com esse, né? ΔT dividindo por ΔT, sobra R vezes ômega. Então, a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Ou eu posso passar o raio para cá dividindo, se eu tiver interesse em descobrir a minha velocidade angular, vai ser igual à minha velocidade escalar vezes o raio, tá certo? Então, fiquem atentos a essa fórmula aqui, da relação entre a grandeza linear com a grandeza angular, tá certo? Bem, agora a gente vai entender um pouco sobre o movimento circular uniforme.
O movimento circular de um ponto material será uniforme quando ele descrever ângulos iguais em intervalos de tempo iguais, ou seja, com uma velocidade angular constante e diferente de zero. Então, olha só, o movimento descrito pela extremidade dos ponteiros dos segundos de um relógio, ele exemplifica um movimento circular uniforme. Então, esse ponteiro aqui, ó, dos segundos de um relógio, ele está representando aí para vocês um movimento circular uniforme, tá? Então, o MCU ele apresenta algumas características. A primeira delas é que a velocidade angular instantânea, dado por ômega, tem o mesmo valor da velocidade angular média em qualquer intervalo de tempo. Então, o que é velocidade angular instantânea? É o limite da velocidade angular média quando o ΔT tende a ser zero. Então, no MCU, a gente vai ver que elas são iguais, porque a minha velocidade ela é constante em todo o movimento, pessoal. Então, a minha velocidade instantânea vai ser igual à velocidade angular instantânea vai ser igual à velocidade angular média por conta disso, porque ela vai ser constante. Outra observação importante é que a velocidade vetorial tem intensidade v constante e sua direção e seu sentido variam para cada ponto da... Então, pessoal, para a gente falar sobre aceleração centrípeta, o que é importante? Eu acabei de passar algumas características do MCU e uma delas, que foi a última, fala que a velocidade vetorial ela tem intensidade v constante. Isso, quando eu falo intensidade, é com relação ao módulo, à magnitude do vetor. Porém, sua direção e seu sentido variam para cada ponto da trajetória. Então, a gente precisa dessa informação aqui quando a gente vai falar da aceleração centrípeta. Um corpo em movimento circular uniforme tem sua velocidade vetorial variando em direção e sentido, por isso existe uma aceleração agindo sobre ele. Essa aceleração é denominada como aceleração centrípeta. Então, olha só, a gente tem esse vetor aqui da velocidade vetorial, né? Temos um vetor aqui, a setinha representando, a gente sabe que a intensidade dele é constante, ou seja, o tamanho dessa seta aqui, que representa a magnitude ou o módulo desse vetor, ela é constante. Porém, a direção e o sentido variam para cada ponto da trajetória, ou seja, nesse ponto aqui existe uma direção e sentido, nesse aqui já apresenta outro, nesse aqui já apresenta outro. Então, assim, a intensidade do vetor aqui, ela é a mesma, mas a direção e o sentido vai variar. E por isso, né, por variar essa direção e sentido, existe uma aceleração agindo sobre ele, que é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Ela muda a direção e o sentido do vetor velocidade, mas não o módulo dele, tá certo? Então, a aceleração centrípeta é sempre dirigida para o centro da circunferência, conforme aqui, da circunferência que é descrita pelo móvel. Então, se eu tenho um móvel aqui, né, com esse tipo de movimento, a aceleração centrípeta ela vai apontar para o centro dessa circunferência. E o módulo da aceleração centrípeta, porque vocês estão vendo que é um vetor, então o módulo dessa aceleração centrípeta é dado por essa expressão aqui, v ao quadrado sobre r. Ou então, pode ser representado por ômega ao quadrado vezes r. Porque a gente viu que a relação entre a velocidade escalar e a angular é que v
é igual a ômega vezes R, não é isso? Se eu substituir ômega vezes R aqui, vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado dividido por R. Como é R ao quadrado dividido por R, a gente corta um R, corta o quadrado do outro e sobra apenas ômega ao quadrado vezes R, tá certo? Então, isso que é importante aí a gente saber sobre o movimento circular uniforme, que existe uma aceleração centrípeta. Por que que ela existe? Porque há variação do sentido e da direção do vetor velocidade, tá certo? Bem, pessoal, agora a gente vai falar da função horária. Considere o movimento uniforme de uma partícula entre as posições A e B sobre uma trajetória circular. Então, para a gente definir a função horária, a gente vai pegar esse exemplo de uma partícula que está se movimentando aqui do ponto A ao ponto B, que é o sentido aqui do meu movimento. No instante aqui, t0 inicial, a partícula está na posição A e tem posição angular inicial em relação ao eixo x de referência, que é definido por φ0, ou seja, essa partícula aqui, ela está apresentando esse ângulo aqui, que a gente chamou de φ0. Então, quando t, no instante inicial, t igual a zero, a gente tem o φ0 aqui, tá certo? Bem, já no instante t, o móvel se encontra no ponto B e sua posição angular em relação também ao eixo x é dado por φ. Então, olha só, a gente tem um ângulo aqui que é dado por φ, que é quando a partícula ou o móvel está no ponto B, tá certo? Então, olha só, a gente tinha um móvel no ponto A ou uma partícula e no instante inicial, no t0, a gente tinha esse ângulo φ0. A partir do momento que ela foi para o ponto B, aí já temos o φ aqui representando a posição angular em relação ao eixo x, tá certo? Bem, a velocidade angular instantânea ela é constante e igual à velocidade angular média. Portanto, a gente tem essa expressão aqui, né? A gente, como é um movimento circular uniforme, a gente viu que a velocidade ela é constante. Então, a velocidade instantânea ela é igual à minha velocidade angular média. Então, pessoal, olha só, a gente sabe que a velocidade angular vai ser a variação do meu deslocamento angular dividido pela variação do tempo. Então, a gente tem aqui, o que é delta? Não é variação da minha posição angular, que é o φ? Então, vai ser o φ final aqui, que é dado por esse ângulo, menos o φ inicial, que é esse aqui, dividido pela variação do tempo, que é o t final menos t inicial. Se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai ter esse termo para um lado da equação, que é igual a ômega vezes t menos t0. Só multipliquei cruzado aqui, tá? Então, olha só, se o meu t0 é igual a zero, porque é o meu instante inicial, então a gente tem essa função horária angular do movimento circular uniforme. Aqui, o que foi feito? Eu cortei esse t0, então ficou de um lado essa expressão igual ômega vezes t. Eu peguei esse termo aqui negativo, passei para o lado de cá, positivo, isolei apenas o φ. Então, a minha função ficou φ igual a φ0 mais ômega t, que é a minha posição angular, vai ser dada pela minha posição angular inicial mais a minha velocidade angular vezes o tempo, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre período e frequência. Então, olha só, a gente vai utilizar o exemplo do ponteiro do relógio que registra o segundo.
veremos que o ponto A, que está situado aqui na extremidade do ponteiro, descreve a mesma trajetória repetidamente a cada intervalo de tempo de 60 segundos. Ou seja, esse ponteiro aqui de segundos, que é esse aqui, a cada 60 segundos ele vai retomar a esse ponto A aqui, tá certo? A repetição em intervalos de tempo iguais define o movimento circular uniforme como periódico. E se a gente adotar um referencial fixo, por exemplo, esse aqui é o nosso referencial no centro da circunferência, o ponto A descreverá uma volta completa a cada 60 segundos, que a gente chama de ciclo. Então a gente tem dois conceitos importantes aqui, que a repetição em intervalos de tempo iguais define o movimento circular uniforme como periódico. E que se a gente definir um referencial aqui, igual por exemplo, eu defini que o meu referencial no centro da circunferência é o O aqui, e que a gente tem um determinado ponto na extremidade desse ponteiro aqui, esse ponto descreverá uma volta completa a cada 60 segundos. Então, a cada 60 segundos, a gente vai ter uma volta completa desse ponteiro. E a gente vai chamar essa volta completa de ciclo, tá certo? Então, no movimento periódico, é importante a gente destacar duas grandezas, que é o período e a frequência. Então, olha só, a gente tem uma relação entre essas duas grandezas aqui. A gente sabe que o período ele é um intervalo de tempo gasto para que o ponto material descreva um ciclo. Já a frequência é o número de ciclos realizados na unidade de tempo. Então, a gente vê aqui que qual que é a relação? O período ele é o inverso da frequência, tá certo? E aqui a unidade de medida do período é expressa em segundos, porque ele vai te informar um intervalo de tempo gasto para que o ponto material descreva um ciclo, tá certo? E para a frequência a gente fala ciclos por segundo ou hertz, que é o número de ciclos realizados na unidade de tempo, tá certo? Aqui, às vezes também é usual para frequência a gente usar RPM, que é rotações por minuto. E 1 RPM equivale a 1 sobre 60 Hz, tá certo? Bem, a gente tem também uma relação importante, que é a relação entre a velocidade angular ômega e a velocidade escalar v com o período e a frequência no movimento circular uniforme. Então, olha só, a gente tem aqui primeiro a relação entre a velocidade angular com o período e a frequência, que é dada por essa expressão aqui. Então, a velocidade angular vai ser igual a 2π dividido por t, que é o período. Só que se a gente substituir t por 1 sobre f, a gente tem que a velocidade angular é igual a 2π vezes f da frequência, tá? Então tem essa relação aqui. Agora, a relação da velocidade escalar com o período e a frequência é dada por essa expressão aqui, ó. Velocidade escalar é igual a 2πr sobre t. Agora, se a gente pegar o t e substituir por 1 sobre f, a gente vai ter essa relação aqui, 2πr vezes f. Então, fiquem atentos aí a essas relações para a gente resolver exercício aí mais para frente, tá certo? Esse slide aqui, pessoal, eu trouxe para ficar bem claro qual que é a diferença entre a velocidade escalar e a velocidade angular. A velocidade escalar, ou também chamada de velocidade linear, descreve a rapidez com que a partícula percorre determinada trajetória. Agora, a velocidade angular descreve a rapidez com que uma partícula percorre determinado ângulo central de uma circunferência. Então, coloquem essas diferenças
frisem bem esses conceitos do que é uma velocidade escalar e do que é uma velocidade angular, tá certo? A escalar ela vai descrever a rapidez com que a partícula percorre determinada trajetória. Agora, a angular ela está totalmente relacionada a um determinado ângulo central de uma circunferência, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar da transmissão do movimento circular uniforme. Essa transmissão está presente em muitas máquinas, como relógios, bicicletas e em muitos outros dispositivos mecânicos. Então, o MCU ele é produzido no eixo do motor e transferido por meio de polias, rodas e engrenagens. Então, supondo que nós temos duas rodas, o movimento ele pode ser transmitido por meio de dois tipos de acoplamento. O primeiro dele é o acoplamento periférico. Esse acoplamento periférico ele é feito por meio de correia ou corrente entre duas rodas. Tá? E nesse caso, quando essa correia ou a corrente ela é inextensível, a velocidade escalar periférica das rodas ela é igual. Que é exatamente isso, a velocidade aqui nesse ponto é igual a desse ponto, que são as velocidades periféricas, né? E a desse ponto elas são iguais. Aqui dentro de acoplamento periférico a gente tem a situação que é quando é feito pelo contato direto entre as duas rodas, né? E nesse caso, se não há o escorregamento entre elas, também a velocidade escalar periférica das rodas ela é igual. Então, a velocidade periférica aqui é igual a esta velocidade periférica aqui, tá certo? Bem, a gente tem também o acoplamento coaxial, em que as rodas têm um eixo de rotação comum, que é esse aqui, e o que lhes confere velocidade angular igual. Então, a velocidade angular entre essas rodas, ela vai ser a mesma, tá certo? Devido a esse eixo de rotação aqui comum a eles. Bem, pessoal, agora, para a gente finalizar a aula, a gente vai falar sobre aceleração angular e depois do movimento circular uniformemente variado, tá certo? Então, olha só, para a gente falar da aceleração angular, ela é representada por essa letra que é o alfa, e a gente vai falar primeiro da aceleração angular média e da instantânea, tá? Então, vamos definir a aceleração angular alfa partindo da ideia de que um ponto material, ao descrever uma trajetória circular, apresente variação na sua direção e sentido. Logo, ocorre variação na velocidade angular do corpo no intervalo de tempo ΔT. Então, a aceleração angular define-se como a grandeza capaz de medir essa variação, né, que existe, né, nessa trajetória circular, vai ocorrer uma variação na direção e sentido. Então, vai ocorrer uma variação na velocidade angular devido a essa aceleração. Ela é capaz de medir essa variação, tá certo? Então, olha só, a gente tem aqui a aceleração angular média e a aceleração angular instantânea. A unidade de medida no sistema internacional utilizada é radianos por segundo ao quadrado. Então, olha só, aqui na velocidade angular média é a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo. E a aceleração instantânea é o limite da aceleração angular quando ΔT tende a zero, né? Que segue o mesmo raciocínio que eu apresentei para vocês com relação à velocidade angular média e a velocidade angular instantânea. Então, pessoal, a gente tem uma relação entre a aceleração escalar e a aceleração angular.
Então, olha só, eu tenho a fórmula aqui da aceleração angular, que é dada por essa expressão. E a velocidade angular é dada por essa daqui. Ó. Então, olha só, eu vou substituir esse termo aqui na minha equação 1, tá certo? Então, olha só, vai ficar a αm igual a ΔV dividido por R vezes ΔT. Esse ΔV sobre R, ele está aqui, ó. Ele substituiu esse meu termo aqui, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei, passei o R para cá, multipliquei ele cruzado para cá. Então, ficou αm vezes R igual a ΔV sobre ΔT. Eu deixei o ΔT aqui e multipliquei só o R. Só que a gente sabe que ΔV sobre ΔT é igual à aceleração escalar média, não é isso? Então eu substituí esse termo aqui por aceleração escalar média, que vai ser igual à minha aceleração angular média vezes o raio, tá? Se o limite de toda essa expressão com o tempo, com a variação de tempo tendendo a zero, o que vai ocorrer? Eu vou tirar esse m aqui dessas acelerações, da escalar e da angular, tá certo? Então, como que vai ficar? A aceleração instantânea é igual à minha aceleração angular instantânea vezes o raio, ou a aceleração angular instantânea é igual à minha aceleração instantânea escalar dividido por raio, tá certo? Então, essas são as relações entre a aceleração escalar e a aceleração angular. Bem, e para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o movimento circular uniformemente variado. Algumas características importantes, né, é que o movimento circular uniformemente variado não é periódico e a trajetória é uma circunferência. Então, olha só, a gente viu que no movimento circular uniforme, que é até a questão que eu passei para vocês como exemplo, o relógio, né, o ponteiro dos segundos, ele é periódico. Aqui no uniformemente variado não é periódico, tá certo? Bem, a velocidade vetorial é variável em módulo, direção e sentido. Então, olha só, eu até trouxe esses esqueminhas aqui, que é da nossa aula da etapa 1, em que a gente tem aqui, ó, a velocidade vetorial, ela vai apresentar a variação em módulo, ou seja, o tamanho do meu vetor, dessa seta aqui, que representa o meu vetor velocidade, ele pode variar o seu tamanho, porque a magnitude dele, ou seja, o módulo dele pode variar, como também a direção e o sentido. Então, ao longo da trajetória, que é da circunferência, vocês concordam comigo que a velocidade vetorial ela vai apresentar variação, tanto em módulo como em direção e sentido, tá certo? A aceleração centrípeta é variável em módulo, direção e sentido. Por quê, pessoal? Olha só. Aqui a gente tem a aceleração resultante, que é decomposta em aceleração tangencial e aceleração centrípeta, tá certo? A gente viu isso na nossa aula da etapa 1. Então, a aceleração centrípeta, se a minha velocidade vetorial ela varia, a minha aceleração centrípeta também irá variar. Olha a fórmula aqui da aceleração centrípeta. Ela está relacionada à minha velocidade. Então, se a minha velocidade vai variar, a minha aceleração centrípeta também vai apresentar essa variação. Só que não só em módulo. Aqui é a representação de que a aceleração centrípeta vai apresentar uma variação com relação à magnitude. Contudo, a gente vê a aceleração centrípeta, aqui, ó, nesse ponto, ela sempre vai estar apontando para o centro. Mas se o meu vetor velocidade estiver aqui, ela vai estar apontando para o centro, só que aqui. Então, ela também vai apresentar uma variação em módulo, direção e sentido. Vai depender da posição aqui, né, da partícula ou do móvel durante o movimento, tá? Outro ponto também é que a aceleração tangencial ela é variável em direção e sentido,
porém ela é constante em módulo. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem uma aceleração tangencial, né? Tem a representação dela. Aqui ela está com o mesmo sentido e direção da velocidade, porém nesse caso aqui, o sentido dela, ela está na mesma direção, porém o sentido está diferente, né? Está apontando para o outro lado. Então a gente vê que a aceleração tangencial ela é variável, ela pode ser variável, né? Em direção e sentido, mas ela sempre vai ser constante em módulo, ou seja, a magnitude da minha aceleração tangencial ela é constante, tá certo? Ela vai variar em direção e sentido, dependendo da posição, tá certo? Mas ela é constante em módulo, tá? Então, pessoal, desculpa que eu adiantei o slide. A gente tem aqui o espaço angular, que vai ser a posição angular, que vai ser igual à posição escalar dividido pelo raio. A minha velocidade angular, faltou um G aqui, ela é dada pela razão da velocidade escalar sobre o raio. E a minha aceleração angular, ela vai ser a razão entre a aceleração escalar dividido pelo raio, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai ver as funções horárias do MCUV. Então, olha só, só para a gente fazer uma analogia e para ficar mais fácil de entender, eu trouxe aqui para vocês o caso do MUV, que a gente abordou na primeira etapa, em que a nossa aceleração escalar ela é constante e diferente de zero. No caso do MCUV, a nossa aceleração angular ela é constante e diferente de zero. Então, aqui a gente representa por alfa. E aqui a gente tem as nossas funções, que é da velocidade com relação ao tempo, da posição com relação ao tempo, e a de Torricelli, que é quando a gente não leva, não tem a informação do tempo, não é? Então, a gente vai transcrever essas equações para a nossa situação atual, que é do movimento circular, uniformemente variado. Então, a gente só substituiu os termos da velocidade escalar pela velocidade angular, aceleração escalar por aceleração angular, posição escalar pela posição angular, e a gente só transcreveu essas funções aqui para cá, modificando essas letras, né? Aqui, por exemplo, da função velocidade com relação ao tempo, a gente colocou ômega e alfa. Aqui da posição com relação ao tempo, onde é S, eu coloquei φ, né, que representa a posição angular. Aqui o ômega de velocidade angular, o alfa de aceleração angular. E na de Torricelli, onde era velocidade escalar, transformei para velocidade angular. E aqui aceleração escalar para aceleração angular. E o ΔS virou ΔΦ, que é o deslocamento angular, tá certo? Então, eu encerro aqui a aula de hoje com vocês, que é sobre o movimento circular, tá certo?